Apenas 1% do orçamento para a primeira infância no Brasil, no ano passado, foi destinado a crianças de até 6 anos. É o que mostra o relatório sobre o orçamento público para essa faixa etária. Veja na reportagem de Hanna Rodrigues. Quem é pai ou mãe sabe que pagar o aluguel, a conta de água e garantir comida na mesa também beneficia os filhos, mas conhece gastos mais específicos com a criança, como educação e lazer. O raciocínio do governo federal é parecido. O gasto ampliado para a primeira infância no ano passado foi de 36 bilhões de reais, mas isso inclui saúde, educação e saneamento. Quando a gente confere o que foi pensado especificamente para os pequenos, só sobram 420 milhões. O saneamento básico é fundamental para garantir que não haja incidência de doenças que atingem as crianças, mas não é um gasto direto para a criança de 0 a 6 anos, é um gasto ampliado que beneficia a primeira infância, né? Já a construção de creches, por exemplo, o apoio à construção de creches para crianças, né, desse período de 0 a 3 anos, aí sim é um gasto específico para a criança nessa faixa etária. Então, a metodologia desenvolvida pelo IPEA diferencia esse gasto ampliado, que é importante para a primeira infância, do gasto específico que incide diretamente para o público-alvo de 0 a 6 anos. Um exemplo de investimento específico para a primeira infância é o Criança Feliz. Nesse programa, as famílias recebem visitas domiciliares para desenvolver ações de saúde, educação, assistência social, pensadas para quem está na faixa etária de 0 a 6 anos. Políticas como essa deveriam ser mais comuns, se o marco da primeira infância, sancionado pela presidenta Dilma, fosse cumprido. Um grande marco na proteção da infância, das crianças do 0 aos 6 anos, compreendendo como essa etapa da vida das crianças como a fundamental, a mais importante no que diz respeito à proteção delas, para que não sejam alvos de omissões com relação às políticas públicas, principalmente de saúde, de acesso às creches, de assistência social. Mesmo se a gente considerar o gasto geral com a primeira infância, que são os 36 bilhões de reais, aquele que inclui tudo na conta, o cenário continua ruim. Isso representa menos de 1% do orçamento geral da União, que é de quase 4 trilhões de reais. Para um país das proporções do Brasil, em um cenário de crise econômica e social, o valor é baixíssimo. Fazer um investimento baixo nesse momento, especificamente para esse público, trará sim consequências ainda mais catastróficas em função de tudo que a gente sofreu aí por conta da pandemia de Covid-19. Então, isso coloca em risco o desenvolvimento futuro dessa criança, tanto em termos de educação, em termos de formação de cidadania, em termos de saúde também. O Ariel, que é advogado especializado em direitos das crianças e adolescentes, destaca que o baixo investimento na primeira infância ameaça a saúde e a vida das crianças brasileiras. Um dos êxitos nesses 32 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, que foram completados em julho, foi a redução da mortalidade infantil. Nós tínhamos na década de 90 60 mortes de crianças nos primeiros dias de vida para cada 1.000 que nasciam. E hoje nós temos uma média de 13 mortes para cada grupo de 1.000 crianças que nascem. Então, com essa falta de investimentos na primeira infância, principalmente, nós podemos ter, nos próximos meses e anos, um aumento da mortalidade infantil.